Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que você vai ver esse vídeo, mas estou eu aqui, professora Fernanda do Mapeando Enem, e a nossa excelentíssima, digníssima Professora Johanna, professora de História e de Filosofia, do Prof. Johanna, tá bom? cheia dos atrativos aí. Então a gente vai falar um pouco hoje sobre Guerra Fria, é tanto que estamos aqui, ó, idênticas, com as nossas blusinhas do Capitão América, para falar um pouco desse período, né, da bipolaridade do mundo. Vamos contextualizar. Sempre tem que contextualizar para a gente entender aí o fato histórico, geopolítico, certo? Lembrando que a Alemanha sai ali da Segunda Guerra Mundial mais uma vez destruída, assim, moralmente falando, fisicamente falando e economicamente falando. O que os países aliados fizeram, né? Lembrando que a União Soviética, França, Estados Unidos e Inglaterra, eles repartiram a Alemanha em 4 partes. Só que dessas 4 partes, nós temos sistemas políticos e econômicos diferentes. 3 são capitalistas, que é a França, Inglaterra e Estados Unidos. E a União Soviética, que era socialista. E aí que vai criar todo o conflito dentro da Guerra Fria, que é um sistema ideológico. Aí, nessa questão de sistema ideológico, a professora Hanna já falou que existem 2, capitalismo e socialismo. Quando a gente fala do capitalismo, a gente fala de sociedade dividida em classes, a gente fala da propriedade privada, da livre concorrência, né? A gente fala da iniciativa privada. E quando a gente fala do socialismo, a gente fala de justamente uma ideologia. A galera criou aquilo, fez um livro, né? Começou a falar sobre ele no livro, e a partir daquilo eles tentaram jogar para uma sociedade viver aquele momento. E nisso aí tinha o quê? Sociedade de classe igual, ninguém era superior a ninguém, todo mundo tinha a mesma coisa, mesmo valor, mesmo salário, mesmo status social. A gente tem todas as propriedades sendo do Estado e a gente tem o Estado administrando todas as áreas da economia do país. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo de Cuba, que a gente vai chegar em Cuba só que em outros episódios. Quando a gente fala de Cuba, Cuba plantava muita cana-de-açúcar. Só que quem definia se ia plantar mais cana-de-açúcar ou não, não era a economia, não era a compra da cana-de-açúcar, era o governo. O governo fala, vai plantar tantos hectares de cana-de-açúcar. Massa, não vai plantar mais, parou. Mas governo, a gente precisa de açúcar. Não interessa, não quero mais. Então o socialismo era assim, tá? Aí o que acontece? Tem 2 termos que são usados dentro da história para diferenciar fatos históricos diferentes. Na Primeira Guerra a gente falava sobre paz armada. E também a gente vai utilizar esse mesmo termo para a Guerra Fria, que é paz armada. Porque a galera vai ficar com medo, porque, os Estados Unidos foi lá e usou as bombas de Hiroshima e Nagasaki contra o Japão. E a galera, velho, não posso ficar para trás. Mas também não quero criar um conflito mais uma vez. Tanto que a ONU é criada, a Organização das Nações Unidas, é criada com o intuito de promover a paz, né, para que não aconteça outro conflito bélico, logo após a Segunda Guerra Mundial. Enfim, aí a galera vai falar assim, beleza, a gente não vai atacar, mas também a gente tem que investir em quê? Armamento bélico. E aí tem o contexto da corrida armamentista. Por isso que a gente destaca 2 países que têm a ver com o socialismo e capitalismo, que é a União Soviética e Estados Unidos, que vai acontecer um embate. Por que é chamado de Guerra Fria? Porque não é um embate físico, é um embate ideológico, certo? E aí eles, nesse contexto, eles ficavam tentando disputar quem ia mais longe no espaço, quem tinha a tecnologia espacial mais avançada e quem tinha as armas para destruir mais vezes, em maior quantidade, o planeta Terra. Então tem alguns estudiosos que falam que se fosse contabilizar, porque nem todo mundo mostrou as armas que tinha, só falou. Se fosse contabilizar todas as armas que existiam ali nesse período da Guerra Fria, dava para destruir o planeta Terra todo por mais de 6 vezes. Então, só pra vocês terem noção. Exato. E aí, como a Fernanda falou da corrida armamentista, vai estar aquela disputa, né, entre União Soviética e Estados Unidos. Quem vai chegar primeiro, quem vai ser o cara que vai conquistar o espaço, o universo. Só que a gente tem um diferencial, porque quem vai sair na frente não é os Estados Unidos, é a União Soviética, né? Eles vão começar a mandar satélites, o Sputnik, aí os Estados Unidos... 1 e 2. Isso, os Estados Unidos vão fazer a mesma coisa... Só que eles vão ter um diferencial que eles vão lançar um ser humano. Porque antes a galera tinha lançado uma cachorrinha, né? A Laika. E infelizmente a bichinha morreu. Game over. Não deu certo. E aí eles foram mais à frente. Falou, não, agora eu quero ver se isso vai dar certo. E aí a gente tem o Yuri Gagarin,
que vai fazer aquela volta, né? E que eu sempre falo aos meus alunos que ele vai falar uma coisa que ninguém sabia. Quando ele chega lá no espaço e fala, gente, a Terra é azul. É mesmo, anjo? Eu não sabia. Nossa, eu tava esperando outra coisa. Mas enfim, né? Foi a frase que saiu no momento. Isso aí dá pra puxar um gancho porque isso foi em quando? 1969. Esse ano, 2019. Então tá fazendo aniversarinho aí do Homem na Lua. Certamente vai cair alguma coisinha em Enem e vestibular. Certamente quando faz esses aniversáriozinhos. E como o tema mais amplo é a Guerra Fria, provavelmente vai puxar alguma coisa da Guerra Fria pra abordar. 50 anos que o homem foi à Lua, né? Aí vem o contexto dos Estados Unidos, que tem gente hoje que até acredita que o homem não foi à Lua. Porque aí nós temos o Neil Armstrong, que aí é o cara que vai com o ônibus, né, espacial, pousar lá na Lua e vai de fato falar a frase que pra mim tem todo o sentido, né? Um pequeno passo para a humanidade, mas um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade. Eu fico pensando que ele ficou ali matutando até. Eu quero uma frase de efeito. E aí, como a Fernanda falou, o presidente da época que planejou isso, ele não estava mais presente, que era o Kennedy, né? Que ele foi assassinado. E quem pegou foi o Nixon, que pegou aí a bomba, ou melhor, né, esse objetivo, porque o Kennedy tinha falado até o final da década de 60, o homem vai à Lua. Ele não estava presente, mas ele cumpriu com a promessa dele. E foi aquele alvoroço, foi passado para todos os países em tempo real, e a galera tava lá comendo seu McDonald's, tomando sua coca e assistindo, entendeu? Tipo, nossa, será que é possível? Tem as teorias da conspiração, que todo mundo fala, não é? Por que eles não foram? Porque tem custos, não é, gente? Mas lembrando, foi. Porque eu sempre comento com os alunos o seguinte, se os Estados Unidos não tivessem chegado lá à Lua, qual seria o primeiro país que iria reclamar, falar, isso aí é fake? Qual? E aí, seus fake? União Soviética. Ela reclamou? Não. Ela falou muito bem. Conseguiram. Maravilhosos, lindos. Por quê? Além das bandeirinhas que a gente sabe que foram colocadas lá, tem um painel, tipo, é um painel, não sei, é um painel, como se fosse um painel eletrônico. Eu sei que os centros de pesquisa aqui do nosso planeta tem a possibilidade, sei lá, de você jogar um laser e esse laser volta pra gente. Ou seja, ninguém falou. E as pedras lunares, né, que os astronautas trouxeram, rochas, não sei. Rochas, pedras. Não sei a nomenclatura, mas que foram estudadas e que ninguém falou, olha, não é daqui, então tá certinho. Ninguém questionou nada, certo? É igual a teoria aí da Terra plana, né, Johanna? Que de vez em quando rolam umas coisas dessas aí, mas enfim, a gente não entra nesse mérito, deixa quieto. Somos ciências humanas, enfim. Aí o que acontece? Você falou alguma coisa? Fala. Falando um pouco dessa corrida espacial, a gente pode lembrar algumas coisas que a gente tem no nosso dia hoje que vieram a partir da corrida espacial. Por exemplo, micro-ondas. Micro-ondas é uma tecnologia que era utilizada lá para questão do ônibus espacial, os negócios dele, e hoje a gente aplica no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então a galera fala, cara, mas a Guerra Fria foi muito ruim, foi um momento de muito medo. Sim, né, teve esse aspecto negativo, mas tem um positivo também, que trouxe muita tecnologia pra gente. Esses celulares, esses smartphones aí tecnológicos, tudo veio dessa época. E aí, claro que só foi aprimorado. Mas todo o que da pesquisa veio a partir desse momento. Isso foi muito importante pra gente. Uma coisa que vale ressaltar, né, também, que temos a corrida armamentista, a corrida espacial e as maquetes, né, de manipulação. Porque os Estados Unidos e a União Soviética, eles não envolveram diretamente em conflitos, mas eles manipularam alguns países. Por exemplo, a gente tem a Guerra da Coreia, né? A Coreia do Norte com a Coreia do Sul, Sul, Norte, socialista e capitalista. A Guerra do Vietnã também, Vietnã do Norte, que são os Vietcongs, com o Vietnã do Sul, também envolve a União Soviética e Estados Unidos. A da Coreia do Norte foi de 51 a 53, e a do Vietnã foi de 59 a 75. Demorou um pouquinho mais e é a única guerra, assim, que os americanos tiveram que entrar diretamente porque eles se achavam do maioral. Pô, a gente ganhou a Segunda Guerra, o que eles são? Uns simples Vietcongs, né? Que não tem armamento, nada. Réis mortais. E se deram mal. Muito mal. Além de falar dessas guerras que foram financiadas direta e indiretamente pela Guerra Fria, né? E pelas duas grandes potências, Estados Unidos e União Soviética, a gente tem que lembrar também das parcerias, né? Dos parceiros militares.
Então a gente teve a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que foi uma parceria entre os países que são banhados aí pelo Oceano Atlântico na sua porção norte, para que defendessem o capitalismo e caso acontecesse alguma guerra na qual se inserisse um desses países que faziam parte desse bloquinho, todo mundo ia entrar na treta. Rolou com um, todo mundo cai pra dentro. E a União Soviética viu isso e falou, cara, se eles têm, eu também tem que ter. Foi lá e criou o Pacto de Varsóvia, né? Que também era essa parceria, olha, a gente é socialista aqui, parceiragem, se alguém entrar na guerra, todo mundo entra e tá massa. Só que a gente sabe que no desenrolar aí da história, a União Soviética deixou de existir em 1991, o Pacto de Varsóvia caiu por terra. E hoje a gente ainda tem a OTAN. Então a OTAN é um bloco aí militar que faz muita parceria, principalmente quando tá rolando esses atentados terroristas na Europa, né? Que aconteceu há uns 2 anos atrás. Então ela foi de extrema importância. E uma coisa que a gente tem que saber é que não tem como não fazer menção é a questão do Muro de Berlim. O Muro de Berlim ele foi construído em 1961, exatamente por quê? Essa questão do sistema econômico, socialismo e capitalismo, parte oriental e ocidental. A parte do capitalismo era muito mais desenvolvida, a galera vivia muito bem, e a questão da liberdade de expressão, né? Os muros pintadinhos. Exato. E da parte do socialismo não tinha isso. Então, o muro só foi construído porque a galera começou a migrar. Falou assim, não, vou pro capitalismo, que o capitalismo ali é melhor, eu não quero ficar aqui não posso falar nada. Aí começou a construção em 61 e perdurou até 1989, quando tem a queda do muro e tem a queda também da União Soviética, né? O sistema socialista. Então, o que acontece? Com a queda do Muro de Berlim, a população do lado socialista estava insatisfeita e ela começou a simplesmente entrou em contato de alguma forma aí com o lado capitalista e começaram a quebrar o muro e se encontraram. Né? Esse foi um momento de encontro das duas populações, tanto de ambos os lados, socialista e capitalista, e a queda do Muro de Berlim de fato. Então, em 1989, a gente teve a queda do Muro de Berlim e a União Soviética já estava passando por uma crise que culminou, como eu falei para vocês, no fim dela em 1991. Então, a partir de 1991, acabou a União Soviética, Rússia voltou, né, a se formar os países, tanto Rússia quanto os países que compõem a CEI, Comunidade dos Estados Independentes, que são 15 outros países aí. Então, isso é bem interessante de lembrar. Só para pontuar uma coisa que tem a ver com o contexto também atual, é o embargo que acontece com Cuba, né, em 59. Quando a União Soviética pediu assim, gente, eu tô com um armamento aqui que não cabe na minha casa, entendeu? Então eu preciso... Toma, por favor, cuida. Cuida aí, por favor, mas faz o seguinte, aponta esses mísseis lá pros Estados Unidos, tranquilo? E você sabe, né? Cuba falou, é isso mesmo, Fidel, pode vir que papai cuida. Mas o que deu? Deu ruim pra ele, né? Porque os Estados Unidos falaram, olha, se você não tirar essa bagaça daí, a gente vai acabar com essa ilhazinha. Tem uma maior treta porque, como eu comecei a falar lá no vídeo, gente, Cuba, ela era totalmente financiada pelos Estados Unidos, certo? Então, Cuba tinha uma grande plantação de cana-de-açúcar que era custeada pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos mandavam o dinheiro pra Cuba e falava, planta aí. E Cuba, beleza, plantava e mandava parte dessa produção de volta pros Estados Unidos. O que acontece? Quando rolou esses mísseis, o embargo econômico e tudo mais, os Estados Unidos fechou o cerco e falou, ninguém troca ideia com Cuba. E Cuba, beleza, eu troco com a União Soviética, pego dinheiro deles, já que vocês não querem me dar dinheiro. The best friends. Né? Best. E aí, no desenrolar dessa história, Cuba aderiu ao sistema socialista nessa estrutura de embargo econômico e ele perdura até hoje, viu? Tem gente que se confunde porque o Obama deu um rolezinho lá em 2015, se não me engano, novembro de 2015. Mas eles começaram a conversar, as ideias abriram um pouco, acalmaram os ânimos, mas o embargo econômico a Cuba não foi finalizado. Ele existe até hoje, 2019. Tem uma diferença muito grande lá na ilha, né? Apesar de ser socialista, tem a parte rica e tem a parte pobre da cidade. Porque como a gente comentou, o socialismo é uma ideologia. Então, geralmente, a galera, quando sobe ao poder, se torna uma ditadura, que a teoria era para não ter uma ditadura. Então, sobe ao poder, virou ditadura. E a galera da ditadura, do governo, ali do alto escalão do governo, eles começam a utilizar de benefícios que o restante da população não utiliza. Que a ideia era ser o quê? Sociedade igualitária, né? E eles passam a não usar benefícios que o resto da população não usa. Então, por exemplo, chega comida, água potável no porto, a galera do estado, que compõe ali o estado, vai lá, pega as partes melhores, as frutas melhores e deixa o resto para o restante da população. Então,
Então, a realidade é essa. Infelizmente, o socialismo é muito corrupto. Então, é por isso que acaba que não progride, né? Que a próxima etapa seria o quê? O comunismo, né? A anarquia, a sociedade sem Estado, sem precisar de alguém estar lá no Estado administrando, e não eleva porque chega na ditadura, quebra o esquema todo. Exatamente. Só para finalizar aqui, como nós fizemos a live lá no Mapeando Enem, falando sobre o contexto cultural, eu sempre acho bacana fazer esse feedback, esse link. Por quê? A gente falou sobre corrida espacial. Década de 70 e 80, no universo dos cinemas, tava surgindo uma parada chamada Star Wars. E o George Lucas, ele queria mostrar exatamente esse contexto ideológico que o homem queria conquistar o universo, né? E a gente tem a história, as trilogias de todo o contexto de Star Wars 1, 2, 3, 4, 5, 6, a gente sabe aí 7, 8, 9, mas os primeiros, exatamente, que é 77, 81 e 83, se não me engano, fala sobre um império que quer dominar e a república que quer nascer, né? Que a gente tem a princesa Leia, o Anakin, enfim, todo mundo aí que a gente sabe que vai partir desse princípio ligado ao cinema, né? Que é importante a gente sempre fazer menção. E mais uma forma de aprender conteúdo de uma maneira didática, que a gente tem aqui, ó, Capitão América, já falamos de Mulher Maravilha, agora Star Wars. Então fiquem ligados aí que essa nerdologia tem alguma coisa aí por trás bem bacana. Sempre tem a ver com o contexto histórico da época. E é isso. É isso, galera. Muito obrigada por você ter ficado até o final aqui com a gente. Até o próximo vídeo e bons estudos. Bons estudos.